Caso Caso Queiroz, Flávio Bolsonaro, Flávio Nandes Bolsonaro, Rezende, né? Flávio Nandes Bolsonaro, 30 de abril de 1981, é um empresário, advogado e político brasileiro, filiado ao Partido Socialista PSL e comandante da Legenda do Rio de Janeiro. Possui, possui especializações em políticas públicas pela IUPERJ e empreendedorismo pela FGV. É filho do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Deputado estadual pelo Rio de Janeiro desde 2003. Foi eleito para seu quarto mandato nas eleições de 2014. No segundo mandato foi presidente da Comissão Especial de Planejamento Familiar. Em 2018 foi eleito senador pelo Rio de Janeiro. O fato é que Flávio Bolsonaro tem sido alvo de investigações no caso Queiroz. E devido a isso, advogado, ou representante do Flávio Bolsonaro, moveu uma ação, né? Está recorrendo está recorrendo ao STF em favor de Flávio Bolsonaro, né? Gilmar Mendes será o relator da reclamação sigilosa de Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. E qual é a função de um relator, né? A função de analisar detalhadamente um processo. Disso ele emite seu voto, que serve como referência para os demais juízes, ou ministros, no caso do STF, ou parlamentares, no caso do Congresso. Estes acompanham o voto do relator ou discordam dele. Em segredo de justiça, sob relatório do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Gilmar Mendes, então terá a incumbência de analisar e apresentar relatório aos demais colegas do tribunal que votarão a favor ou contra, né, o pedido de Flávio Bolsonaro, né? Há uma reclamação do senador Flávio Bolsonaro do PSL, apresentado aqui, no caso, na pessoa do advogado, né? Contra decisões da Justiça do Rio no âmbito das investigações do caso Queiroz, que tem envolvido seu nome no caso Queiroz, né? Que está na mira das investigações no suposto esquema de rachadinha que, entre aspas, no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro, a época em que este exercia mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? No pedido, o advogado Frederic Wolff volta a requerer que seja determinada a imediata suspensão de dados de todos os atos de procedimento em curso, ou seja, as investigações, na investigação que chegou a quebrar o sigilo do senador Bolsonaro. Contrariado com as investigações que têm ocorrido envolvendo o Flávio Bolsonaro, o advogado, né, aqui ele está agindo, indo de encontro ao STF para que essas investigações sejam suspensas, né? Pelo que se deu a entender aqui, o senador Flávio Bolsonaro, aqui representado na pessoa do advogado Frederic Valcef, ou Acef, não sei qual é a pronúncia correta do nome do advogado, o primeiro nome é o Frederic, né? Se deu a entender ao STF com pedido
exigindo imediata suspensão de todos os atos e procedimentos em curso na investigação que chegou a quebrar o sigilo do senador, né? Então ele está entrando com uma ação aqui, ele está tomando uma atitude, o advogado, porque não vê que ele não acha que seja certo essa quebra de sigilo do então senador, né? O defensor falando que a Justiça do Rio vem descumprindo a uma determinação. O defensor afirma que a Justiça do Rio de Janeiro vem descumprindo a determinação do ministro Dias Toffoli. O defensor fala que a Justiça do Rio vem descumprindo uma determinação de Dias Toffoli, que suspendeu as investigações aqui, né? Já que o mesmo, depois que ele analisou o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ou COAF, suspendeu investigações com base em relatório. Quer dizer que o ministro Dias Toffoli, ao analisar os documentos apresentados aqui pelo defensor de Flávio Bolsonaro, ele analisou, acho que ele viu alguma falha, alguma, não sei se eu posso dizer arbitrariedade, né? Ele analisou, ele viu algumas falhas, então ele, de acordo com esses documentos apresentados pelo advogado, questionando a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, o ministro Dias Toffoli ele suspendeu as investigações com base nesse relatório, né? Aí segue, na época, o Ministério Público teria conseguido na Justiça do Rio de Janeiro a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro, né? Eu digo na época porque eu vejo aqui nesse texto aqui uma certa, não sei se é uma contradição, né? Então eu vou falar na época, né? Na época, já que o ministro ele deu o parecer favorável ao Flávio Bolsonaro, né? Na pessoa do advogado, né? Então que na época o Ministério Público teria conseguido na Justiça Estadual do Rio de Janeiro a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro. Ele teve até a quebra de sigilo bancário quebrado devido às investigações que tinham sido tomado contra ele, né? Investigando o Flávio Bolsonaro para saber mais informações, né? Qual era o grau de envolvimento de Flávio Bolsonaro, né? Nesse caso, no caso Queiroz, né? Por por suspeita de fantasmas, entre aspas, de laranjas em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Todas essas suspeitas ocorreram na época que o Flávio Bolsonaro fazia parte do governo do Rio de Janeiro, né? Ele se suspeitava de laranjas em seu gabinete, né? Quando exercia o mandato de deputado. Tudo isso ocorreu quando essas suspeitas ocorreram, quando ele era deputado, né? No Rio de Janeiro. Quando ele exercia mandato de deputado no Rio de Janeiro, além de compras e venda superfaturada de imóveis. Tudo isso tem envolvido o nome de Flávio Bolsonaro, laranjas, fantasmas, vendas superfaturadas de imóveis. Mas você me pergunta, né? Mas o que é essa rachadinha, né? O que é essa rachadinha que se fala, que envolve o nome de Flávio Bolsonaro nesse suposto esquema de rachadinha? Rachadinha é uma prática pela qual parlamentares federais, estaduais e municipais se apropriam de parte dos salários de funcionários que nomeiam para seus gabinetes. Rachadinha é uma prática pela qual parlamentares federais, estaduais e municipais se apropriam de partes do salário de funcionários que nomeiam para os seus gabinetes. Esse é o significado dessa palavra que está entre aspas, rachadinha, né? No qual o nome do Flávio Bolsonaro está envolvido, esquema de rachadinha, né? Rachadinhas. Rapaziada,
Quem não deve não teme, eu digo. E também quem não deve não paga, né? Aí cabe agora ao Gilmar Mendes fazer esse relatório de reclamação, dessas reclamações sigilosas, né? Que envolve Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz, e dar o parecer contrário ou favorável ao Flávio Bolsonaro. Lembrando que esse caso ocorre em segredo de justiça, né? Mas quem não deve, não teme, né? E quem não deve, não paga também, né? Então, aí foi essa notícia que eu estou passando para vocês, tá bom? Então, Flávio Bolsonaro na mira das investigações, candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele já foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016. Ele tem um grande currículo, né? Até empresário, advogado, político brasileiro, filho do presidente associado ao partido PSL, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele está na mira, então, das investigações aí. Vamos ver no que isso irá dar, né? Mas é isso aí, né? Quem não deve, não teme, né? Então, fico por aqui. Falou, tchau, abraço.